Eleições 2022. Uma pesquisa ouviu quais são os temas mais relevantes para os eleitores na escolha do voto. Confira na reportagem. A economia será um fator determinante para o voto dos eleitores brasileiros em 2022. É o que revela uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta sexta-feira. Para 53% dos eleitores, emprego, juros e principalmente inflação terão um peso importante na escolha do próximo presidente. É na hora de fazer a feira do mês que esses números mostram que a divisão é grande. De um lado, a Adriana do Prado, dona de restaurante que conseguiu superar a crise na pandemia com a ajuda do governo. Aliás, eu acho que a gente só está em pé hoje graças às coisas que ele fez durante a pandemia. Eu, pelo menos, que tenho um negócio, se não fosse ele, eu já teria fechado. Do outro, a dona Edeusita Ferreira, inconformada com os preços altos. Se ele entrar, vai ser beleza. Aí a gente vai poder voltar a comer carne. Igual com o Bolsonaro, a gente vai voltar a comer pé de frango. Já quando o Datafolha questionou qual deveria ser a prioridade para o próximo governo, o tema saúde foi o mais escolhido. 34% dos entrevistados disseram que quem for o próximo presidente terá de ter como prioridade a saúde no Brasil. Para 24%, os planos para a educação é preponderante na hora da decisão do voto. 17% definiu emprego e renda como prioridade. Para 10%, o combate à corrupção é a questão principal na hora de escolher o presidente. 7% escolheram o tema defesa dos valores da família como o mais importante. Para 6%, combate à violência é prioridade e 1% não soube opinar. O levantamento foi feito entre os dias 30 e 1º de setembro, com 5.734 pessoas em 285 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Fernando Conrado, sua análise sobre esse levantamento. A gente vê saúde ali, segundo a pesquisa, na primeira colocação, entre os itens que vão levar à decisão do eleitor no momento da escolha do voto. Seria reflexo da pandemia, dessa preocupação que se criou com a saúde durante esse período, Conrado? Também, Vitor, tu sabe que foi muito interessante a gente ver essa pesquisa quando a gente tem lá embaixo o combate, lá em cima a saúde, né? Mas lá embaixo a gente tem pessoas não estão mais preocupadas com o combate à violência, é sinal que a percepção de violência na sua vida diminuiu. As pessoas que não se preocupam aí com os direitos da família serem defendidos é porque a percepção dos ataques ao direito da família diminuíram. As pessoas que estão preocupadas aí com a corrupção diminuiu também porque a percepção de corrupção está menor. E de fato, o que tu coloca, a gente viu aí 3 anos de horror. A gente tem redes de comunicação, aí o consórcio, né, contando mortos da Covid até os dias de hoje. Então o pessoal está com medo, né, como um todo. E uma percepção que a gente tem que enxergar ali na fala daquela senhora, Edeusita, acho que era o nome dela, né? Aquela ali é a fala do povo. O povo, quando tem comida no prato, vota com o governo. O povo, quando não tem comida no prato, vota contra o governo. E uma grande transformação que a gente está vendo aqui, até em termos de análise de campanha eleitoral. Por exemplo, o Lula, eles, para buscar esse eleitorado fora da sua bolha, eles começaram a expor cada vez mais os problemas econômicos que teriam sido criados pelo governo Bolsonaro. A gente sabe que a gente teve a pandemia, a gente está tendo uma guerra na Europa, uma grande seca. Então essa foi a aposta do Lula. O grande problema que o Lula não contava é que a gente teve essa transformação da nossa realidade econômica, né? A gente tem a inflação caindo, 2 meses já de deflação, a gente está com os menores números para agosto desde 1991, é um número assombroso. A gente tem a queda do desemprego também, a gente tem aí mais de quase 100 milhões de brasileiros trabalhando, né, menores números desde 2016. E um outro ponto também é o PIB brasileiro, que vem crescendo cada vez mais contra todas as expectativas aí dos opositores do governo Bolsonaro. E isso vai se transformar em votos nas urnas. Então a gente está vendo aí uma grande transformação do Brasil nesses últimos dias, a 1 mês das eleições. Agora, Conrado, o que chama também a atenção nessa pesquisa é que o combate à corrupção está em 4º lugar com 10%. E era o assunto prioritário nas eleições anteriores de 2018 e caiu agora para o 4º lugar. A que se deve isso, na sua opinião?
exatamente essa percepção acerca da corrupção no Brasil, que a gente tem nos últimos anos. Senhores, não existem santos, tá? Não tem partido de santos e partido de demônios. Isso aí não existe, tá? Tem corrupção por todos os lados. Agora, a corrupção com esse novo governo é muito menor do que a gente teve nos outros governos. A gente viu a imprensa como um todo aí procurando a cada novo dia um caso de corrupção e tudo que foi investigado, nada chega ao presidente da República. Então ele transmite essa visão que tem um governo muito menos corrupto do que a gente teve na era PT, com o mensalão, né, que eles compravam todos os deputados para ter o apoio no Congresso Nacional, com o Petrolão, que acabou com a Petrobras aí como um todo, e agora ela pôde se revitalizar nesses últimos anos. E como eu falei para vocês, quando o povo não está dizendo que a corrupção é um problema, porque a percepção é menor, assim como a própria violência no Brasil. A gente tem números aí caindo cada vez mais. Nesse governo, a gente tem as mortes por 100 mil habitantes, que isso é muito importante a gente dizer, né? Os números estão caindo com o governo da esquerda, lá do PT. A gente tinha 63 mil mortes, hoje a gente está em torno dos 45 mil mortes. Só que a população também subiu. Então, morte caindo, população subindo, a relação por habitantes diminui muito. E a gente está com números aí em relação a mortes a cada 100 mil habitantes, homicídios, né? No caso de crimes violentos, com números que a gente tinha só em 1993. Olha, para mim, esse é o verdadeiro número do Brasil aí, é o número de mortes violentas caindo em relação à população. Nisso aí eu fico muito feliz com a atitude do governo.